Olá, tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade às conditional sentences, que são as sentenças condicionais. No vídeo anterior, nós falamos sobre a first conditional, que é a sentença condicional do tipo 1, onde a combinação dos tempos verbais entre a oração subordinada e a oração principal é que na oração subordinada, o verbo tem que ser usado no present simple, que é o presente simples, e na oração principal, nós tínhamos que usar o eu mais o infinitivo do verbo, porque ele fala de um futuro possível, né? Provável. Né? São coisas que provavelmente irão acontecer. Já a second conditional, que é a sentença condicional do tipo 2, nós continuamos a falar de situações imaginárias futuras, mas que agora, ao invés de ser possível, agora elas serão improváveis, né? Além de imaginárias, elas são improváveis. Improváveis de acontecer. Mas nós continuamos a fazer combinações de tempo verbal, né? E também, nessas orações, esse tipo de sentença, melhor dizendo, ela vai aparecer com duas orações. A oração subordinada, que geralmente é aquela que tem um if, né? Lembram? IF, que é a conjunção, né? Então, a oração subordinada e nós teremos também a oração principal. A oração subordinada aqui tem um if, agora o verbo terá que vir no simple past, que é o tempo passado, tá? Vai ter que vir no simple past, que é o passado simples. E a oração principal, ela tem que vir com would mais o infinitivo, ok? Então, a combinação do tempo verbal tem que ser essa. Agora, a ordem das orações, aí pode vir inversa, não tem problema. Vocês estão lembrados do que eu falei? Quando a oração subordinada, ela vem primeiro do que a oração principal, elas duas são separadas por uma vírgula. Mas quando a oração principal vem primeiro que a subordinada, elas não serão separadas por vírgula, elas vão ser separadas com o if, né? Porque, no caso, colocando a oração subordinada depois, o if vai ficar no meio das duas. Ok? Então, vamos ver aí alguns exemplos. Vamos ao primeiro. If I had more free time, I would start learning French. Olha, if é a oração, onde está a oração subordinada. Had, esse verbo aqui está no passado. É porque quando vocês forem completar a oração subordinada com o verbo no passado, vocês vão precisar lembrar novamente daquela questão de ver se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Se o verbo for regular, o passado ele é feito acrescentando o ED, né? Agora, se o verbo terminar em E, você coloca o D, se o verbo terminar em consoante mais Y, você tira o Y e coloca IED, e se o verbo terminar na sequência de consoante, vogal e consoante, você repete a consoante final e acrescenta o ED. Isso se o verbo for regular. E se o verbo for irregular? Bem, o verbo, quando ele é irregular, a gente já vai pegar, a gente pega o simple past dele, o passado dele, na segunda coluna, já prontinho, ele já está lá prontinho, a gente não precisa acrescentar nada, é só retirar ele de lá e colocar ele na frase. Então, lembrem, os verbos irregulares, é necessário que vocês peguem a lista de verbos irregulares, tem no livro de vocês. E quem quiser pode tirar uma cópia e ficar em mãos para sempre estar olhando os verbos irregulares, que é fundamental. Então, os verbos irregulares, o passado dele está na segunda coluna da lista, por isso que nessa frase, ao invés de estar com ED, tem o had, HAD, é porque esse é o passado do verbo have,
que é o verbo ter. E no segundo exemplo, ele inverteu aí a ordem das frases, mas dá no mesmo aí. I would save a lot of time if I bought a car. Então, a oração principal está no começo, repare que foi colocado would, mais save, que é o verbo no infinitivo, e aonde está o if, que é a oração subordinada, I bought. Esse verbo bought, o verbo está no simple past, porque este verbo é o passado do verbo buy. Ele é um verbo também irregular. Tá? Aí vamos lembrar de algumas coisas. Gente, se vocês olharem na lista de verbos regulares, vocês vão ver que o verbo to be, ele é um verbo irregular, né? Então, o verbo to be, quando ele é conjugado no presente, geralmente a gente usa o am, o is e o are. E se vocês olharem o passado do verbo to be na lista de verbos regulares, lá vai estar escrito 2, was, were. Por quê? Porque na hora da conjugação, para I eu uso was, para you eu uso were, para he, she e it eu uso was, we, you e they, were novamente. Mas, em sentenças condicionais, quando vocês forem usar o verbo to be no passado, eu uso uma forma só para todas as pessoas, somente em sentença condicional, que vai ser were. Tá? Olha o exemplo aí. If I era para ser usada you was, mas como é sentença condicional, eu uso were. If I were rich, I would travel a lot. Se eu fosse rico, eu viajaria muito. Como eu não sou, não viajo. Né? Então, lembrem que o verbo to be no passado tem essa questão. Tá? Agora, o simple past dos verbos regulares, eu já tinha dito anteriormente, acrescenta ed, deu e ed. E dos irregulares, pega na segunda coluna da lista dos verbos regulares. Vamos a 2 exemplos aí para você ver, um com verbo regular e outro com verbo irregular. If I studied hard, I would pass the exam. Ó, I studied. Veja que o verbo é o verbo estudar, esse verbo termina em Y. Como ele é regular, na oração subordinada, eu tirei o Y e coloquei o IAD. Mas veja que a oração principal foi a would pass. Tá? Então, tem que ter essa combinação. Passado, na oração subordinada, e would mais infinitivo na oração principal. Tem que ser dessa forma. Se fosse a sentença condicional do tipo 1, a oração subordinada, verbo no presente, a oração principal, o eu mais um verbo no infinitivo. Mas como nós estamos falando da sentença condicional do tipo 2, então a oração subordinada, verbo no passado, a oração principal, o verbo would mais o verbo no infinitivo sem o to. Então, a segundo exemplo, if he had a lot of money, né, ó, had, passado do verbo have, eu peguei lá na lista na segunda coluna. He would travel around the world, né? Então, se ele tivesse muito dinheiro, ele viajaria ao redor do mundo. Então, veja, passado, na oração subordinada, passado. Então, na oração principal, eu uso would mais o verbo no infinitivo. Ok? Bem, gostaria que vocês fizessem a atividade da página 77. O primeiro quesito, ele pede o seguinte: leia os seguintes fragmentos da página 72 e escolha o item correto que responde a cada pergunta abaixo. Escreva a resposta do seu caderno. Então, o que você vai fazer? Você vai ler essas 2 sentenças aí, né, que está nesse quadradozinho lilás aí, e vão responder a pergunta A, B e tem a C, tá? Aí você marca um X ou no quadrado ou no triângulo, tá? Depois tem outra também dizendo o seguinte: concentre-se nas questões abaixo e faça 3, 4 no seu caderno, página 78. Então, novamente, você vai olhar essas 2 perguntas sobre o how e o what,
tá? E vai responder a questão 3 e a 4 no seu caderno. Então, o A3, o que é correto dizer sobre a pergunta acima? Escreva a resposta no seu caderno. E tem duas perguntas. Ele se refere a situações reais ou possíveis? Não, desculpe. O que é correto dizer sobre a pergunta acima? Escreva a resposta no caderno, você vai marcar, desculpe, você vai marcar. Se essas duas frases, elas se referem a situações reais e possíveis, ou se essas duas frases se referem a situações irreais e impossíveis. Ok? É só marcar, desculpe, viu? Bem, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Então, como agora tem uma parte presencial, outra parte remota, mas aqui é remota, uma semana vai ser presencial, você tira só as dúvidas, e quem está no sistema totalmente remoto, entre realmente em contato com a gente no privado, por exemplo, comigo, pode entrar em contato no meu WhatsApp privado, que eu terei o imenso prazer em sanar as dúvidas que você tem. Tá? Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus assim permitir.